comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Salmo 119. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 5. Iremos nos deter mais especificamente no versículo 5, nessa manhã. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio, mais uma vez, estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, da Tua graça. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos do Teu Santo Espírito para entendermos, amarmos e vivermos as benditas verdades do Santo Evangelho. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti, porque de fato nós Te amamos. Tu és o amado da nossa alma. Sem Ti, Senhor, nossa vida é uma nulidade. Por isso, precisamos de Ti. Nos ajuda para que mais e mais amemos o Senhor no poder do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, Senhor, assim Te oramos. Amém. A relação, irmãos, com as Sagradas Escrituras jamais deveria ser uma relação inativa ou infrutuosa. Jamais o crente, ao ler a Bíblia, o cristão, o homem, a mulher de Deus, ao lerem as Escrituras, jamais deveriam ler isso de forma indiferente. De fato, é impossível que o homem, movido profundamente no seu ser pela palavra, permaneça impassivo. Você lê a Bíblia, né? Pense na afirmação, palavra de Deus. Você ouvir a pregação da palavra de Deus. Ora, se as palavras dos homens, sendo positivas ou negativas, causam impacto, de fato, como diz Tiago no capítulo 4, a língua, ela pode colocar fogo na existência humana. Se os homens, ao falarem, podem trazer edificação ou destruição, quanto mais a palavra que procede da boca de Deus. A relação autêntica com as Escrituras, com as Sagradas Escrituras, elas, de fato, produzem devoção. Ela produz, a palavra de Deus, a verdadeira piedade. É isso que nós queremos observar nesse versículo 5 aqui, no Salmo 119. Ou seja, muitas pessoas quando leem a Bíblia ou buscam uma relação com a Bíblia, esperam muitos resultados. Existem aqueles que olham para as Escrituras como um talismã, né? Quem não conhece a prática, né, muito antiga do Salmo 91 aberto em casa? Quem não conhece a prática antiga do Salmo 23 pregado na porta da geladeira? Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos colocar onde esse versículo? Na porta da geladeira e na despensa. Salmo 91, pertinho da porta de entrada, porque aquele que habita, né, nenhum mal, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E na aquisição de transporte, né, um carro, né, tudo posso naquele que me fortalece, até pagar essas 60 prestações. Né? Então, quem de nós não conhece essa relação, muitas vezes mística, né, mágica,
mas não uma relação com a palavra que mova profundamente o seu ser. E o que dizer hoje do que nós temos observado das pessoas que são profundamente conhecedoras das Escrituras, mas isso também não lhes traz um impacto de devoção e reverência à presença de Deus. Então, as Escrituras, elas produzem exatamente devoção, piedade naquele que as lê de forma espiritual, que conhece de fato o autor da mesma. Como se manifesta essa devoção? Como se manifesta essa piedade? Como eu sei que a minha leitura da Bíblia é uma leitura que é realmente autêntica, ou seja, eu estou tendo uma relação com Deus e essa palavra está me transformando, essa palavra está me renovando, e não apenas um amelhar, um juntar, um amontoar de conhecimento. Em primeiro lugar, veja o versículo 5, o texto salmista assim se expressa: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. O que é que o salmista está fazendo aqui a partir do versículo 5? Percebe o que ele está fazendo? Veja, ele está falando bem-aventurados no versículo 1. No versículo 2 ele fala bem-aventurados mais uma vez. Ele destaca: não praticam iniquidade. Ele diz: Deus, tu ordenaste os teus mandamentos. Diante dessas verdades benditas, o salmista ora. O versículo 5 é uma oração. Ele diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Veja agora que o salmista, pela primeira vez, aqui no Salmo 119, se expressa na primeira pessoa. Veja o versículo 5, ele fala: os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. O conhecimento que o salmista percebe aqui, acerca da felicidade, da bem-aventurança, inequivocamente, unida à palavra de Deus, ou seja, a felicidade e a palavra de Deus, são realidades que nós vimos que andam, não tem como nós dissociarmos isso. Só serão felizes os que amam a palavra, só serão felizes os que obedecem a palavra, só serão felizes os que se relacionam com a palavra. Diante disso, as entranhas do salmista são movidas. Ele quer essa bem-aventurança, ele quer essa felicidade. Então o que é que ele faz? Ele ora por ela. Ele clama por ela. Ele diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Nós vemos assim, irmãos, que a palavra gera a devoção. Quando eu sou confrontado com as verdades benditas do Evangelho, quando eu sou confrontado com o caráter de Deus, isso revela a minha pecaminosidade. Isso mostra para mim quão distante eu estou de tudo aquilo que Deus quer, mas ao mesmo tempo me revela a justificação em Cristo. E isso move o crente à oração. A palavra de Deus nos move em direção ao Deus da palavra. É impressionante isso, porque muitas vezes as pessoas se relacionam com a Bíblia, com as sagradas letras, sem essa atitude, vamos dizer, de enternecimento do coração. Isso é algo que tem se tornado muito comum. Quando o crente lê a Bíblia, o homem regenerado, a mulher regenerada, isso produz nela, reverência. O homem que tem contato com a palavra de Deus, o homem ou a mulher que tem contato com a palavra do Senhor, não é mais uma pessoa irreverente, frívola. Ela tem o temor de Deus, piedade, comunhão, conversação com o Senhor, diálogo com o Deus que o iniciou através da sua palavra. Isso é algo que nós devemos analisar nossas vidas à luz disso aqui. Moisés, quando descia do monte, seu semblante não era mais o mesmo. Estevão, quando pregou o seu último sermão, o seu rosto, a aparência do seu rosto era como de um anjo, diz a Escritura. O fato é que não permanece mais o mesmo homem, a mesma mulher, uma atitude implacável, dura, egoísta. Não, o que acontece é um enternecimento. Quando a palavra de Deus
ela vem ao nosso encontro, como nós estamos observando aqui a excelência dessa palavra, ela nos dissolve, ela nos quebranta. A palavra, primeiramente, nos põe de joelhos. É isso que nós devemos observar na relação autêntica com as Sagradas Escrituras. De fato, o movimento inicial da teologia é nos joelhos. Isso é algo que parece tão distante hoje. Orar, eu sempre digo isso aqui para os irmãos, olha, todos os nossos problemas, não tem, cristianismo não é gnosticismo, não existe ninguém com segredo para mudar a sua vida na fé cristã. Eu vou falar com o pastor fulano, vou falar com a irmã fulano, não existe gnosticismo no cristianismo. Os apóstolos combateram o gnosticismo incipiente ali no primeiro século. Só alguns que conhecem, só alguns que sabem. Não. Todo o nosso problema, a raiz dele vai ser constatado na ausência de uma comunhão autêntica com Deus através da Bíblia e da oração. Não tem por onde. Eu não vi na minha caminhada cristã, nada diferente disso. Eu escuto, eu converso e pergunto, como está a leitura da Bíblia? Não, realmente, pastor. Consequentemente, se eu não leio a Bíblia, eu não vou o quê? Orar. Porque o salmista, confrontado pela palavra, ele ora, tomara, ó Deus, tomara, Senhor. Todos os meus problemas, é por isso que essa especialização hoje em dia de segredos que nós observamos, oferecidos muitas vezes nos livros, né? Eu já me encantei por isso há algum tempo. Tantos passos para isso, tantos passos para aquilo, tantas chaves para a vitória. Isso não existe. Se a palavra de Deus confronta o seu ser, você como homem ou mulher de Deus, isso vai dobrar os seus joelhos em oração. E a sua vida vai entrar numa harmonia perfeita para a glória de Deus cada vez mais. O teologar nos leva a orar. As Escrituras inflamam nossa vida de oração. É assim com a sua vida? Como é que nós lemos a Bíblia? O grande desafio, eu digo isso para mim mesmo como pastor, como pregador, mas eu sou muito grato a Deus pelos pastores que eu tive no seminário. Eles me cobravam muito devocional. Como é que está o seu devocional? Como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a sua oração? Não estou falando dos seus estudos. Não estou falando do seu conhecimento de livros teológicos. Eu tive um pastor que ele pedia que eu fizesse o meu devocional e o apresentasse semana após semana no seminário. Em alguns momentos isso era mecânico, cumprimento da lição ali, da tarefa estabelecida. Mas isso fincou, gravou na minha alma um princípio muito importante, de me achegar às Escrituras, tentando cada vez mais ver o Senhor, e à luz do Senhor, claro, enxergar a mim mesmo, confessar os meus pecados, suplicar o seu favor, pedir a Ele que transformasse a minha vida a cada dia. Ouvir o Senhor, ouvir a Escritura, leva você a falar com Ele. Eu lembro, ainda no ambiente de seminário, algumas perguntas ficam, tão simples, mas o contexto fica marcado ali para nós. E um aluno perguntou a um pastor, dando aula para a gente, pastor, como é que é a sua oração? Porque a gente fica, aquele desejo, como é? Como se houvesse alguma coisa muito misteriosa. Ele disse assim, irmão, minha leitura bíblica me leva a orar. Ele disse, é isso aí. Nunca esqueci. Exatamente o que nós vemos aqui, o salmista constata as verdades eternas da felicidade associada à palavra, o desejo pela integridade, guardar as prescrições do Senhor, buscar ao Senhor, a dinâmica da vida cristã, afastar-se do mal, aproximar-se do bem. Então o que é que ele faz? Deus te ordenou esses mandamentos, são maravilhosos, são grandiosos, mas como posso eu os cumprir? Então o que é que ele faz? Ele ora. Ora, o que muitas vezes nós temos que, lamentavelmente, constatar as pessoas estão lendo a Bíblia, mas não estão ouvindo Deus falar com elas.
Por quê? Hoje em dia, entenda, às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa vai... A nossa prédica não contempla tudo, né? Só quem fala perfeitamente é Deus. Mas hoje em dia existe uma quantidade tão intensa de devocionais feitas por você, que você não consegue maturar uma relação, um diálogo com Deus. Hoje em dia está lá. Né? Muitos devocionais conhecidos, não vou citar nenhum, para você não achar que eu estou condenando algum. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que isso implica na minha vida espiritual? A gente não quer parar para meditar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio. Se há um princípio, haverá também o quê? O fim. Jesus falou que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor da história. Senhor, se Tu está no começo da história e no fim dela, eu estou seguro. Gênesis 1. Tu criou os céus e a terra. Senhor, se Tu criou os céus e a terra, o que são meus problemas diante de Ti? Se Tu tens o poder para, mediante a Tua palavra, criar e sustentar, o que é a minha vida? O que são meus problemas conjugais? O que são meus problemas familiares? O que são meus problemas financeiros? Tu és o Senhor, dono dos céus e da terra. Ajuda-me. Faça isso com a sua Bíblia. Aliás, permita que ela faça isso com você. Veja, volta comigo, Salmo 119, versículo 5, ele vai dizer aqui: tomara sejam firmes os meus passos. Tudo que envolve oração, você vai observar as confissões, as definições teológicas sobre oração, basicamente vão expressar a oração como um anelo da alma. Desejo. O que é a oração? É um anelo, um desejo colocado diante de Deus. Você expressa isso na relação com o Senhor. Só que os nossos anelos, os nossos desejos, são de fato muito fracos. Por conta de que não são nutridos por essa relação dinâmica com a palavra de Deus. Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Aquilo não inflama a gente. Quer dizer que se eu te buscar, eu vou te achar? Sim. Verdade, Senhor? Sim, eu vou te buscar. Busque. Você vai me achar. Ah, pois eu vou. Ah, eu quero. O propósito da Escritura é inflamar em nós esses anelos, esses desejos. E como isso é expresso aqui nessa primeira palavra do versículo 5, que diz assim: tomara. Que a nossa tradução não nos deixa perceber, até mesmo, vejo aqui, no final do versículo 5, no mínimo deveria ter aqui um ponto de exclamação na nossa língua portuguesa. Não tem. Isso é uma interjeição utilizada pelo salmista. As versões mais antigas, talvez você tenha a Bíblia Almeida Revista Corrigida, diz Oxalá. Nós temos um hábito de lermos as Escrituras muito passivamente. Uma coisa até que eu recomendo os irmãos, vão fazer leitura bíblica com a igreja, treine em casa primeiro, procura observar as ênfases, no texto, quando Deus fala, quando é alguém que está falando, quando é um diálogo, quando é um questionamento. Vamos fazer aqui esse exercício, que a gente não faz muito. Deixa eu tentar ler aqui. Usando as duas palavras. Vamos usar tomara e oxalá. O que o salmista faz aqui é assim: tomara! Oxalá! É isso que está aqui no texto. É uma interjeição. Não é tomara. Tomara sejam meus caminhos firmes. Isso é um desejo, um anelo. Ele está tomado por isso. Ele contempla a grandeza das Escrituras. Ele contempla a grandeza de Deus revelada nas Escrituras. Ele contempla a felicidade. Ele sabe que Deus é a felicidade. Tomara, ó Senhor, ó meu... Salmista foi constrangido pelo amor de Deus.
2 Coríntios 5,14, o texto bem conhecido, eu gosto de citar esse texto para os irmãos, mas nós também, às vezes não paramos para meditar nisso. Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, diante da beleza de Deus, diante dessa felicidade em conhecê-lo, diante da ausência de conformidade, por ele mesmo identificada de si mesmo, né? As entranhas do salmista se comovem e ele busca mais do Altíssimo. Quando Paulo diz assim: se existe entranhados afetos de misericórdia. Paulo fala isso nas epístolas. Sabe o que essa palavra entranhado significa? Literalmente isso. A sua leitura da Bíblia, a sua meditação das Escrituras, vamos agora usar o cearenseis aqui, move as suas tripas? Entranhados. Tomara. Oxalá. A verdadeira religião, irmão, se define na afeição. Para mim, Jonathan Edwards, eu recomendo vocês lerem Afeições Religiosas. Ele define, e é de fato isso. A verdadeira religião se define na afeição. A afeição que temos a Deus. O que a Escritura visa é exatamente afetar a nossa vida. Afetados, nós nos prostramos. Ó Senhor! Ai de mim, está lá Isaías 6. Desejos, anelos, suspiros por Deus marcam a vida do novo homem em Cristo. Salmo 42, veja como nós costumamos ler a Bíblia. Entendo o que eu vou dizer aqui, né? Acabando ali com o texto. A gente não traz É igual como quem vai cantar. Quem gosta de música, alguém vai cantar uma música fora do tom. Você diz: peraí. Rapaz, parei, irmão. Batendo palma você desafina, né? Ou recitar. Quem gosta de poesia e vê alguém ler uma poesia, eu não sei ler poesia. Eu leio, mas não sei fazer. Porque tem todo um... Não tem? A leitura tem toda uma maneira de... Eu não sei nem para onde vai. Olha como é que nós lemos a Bíblia. Salmo 42. Ao mexicano, Salmo de idade, eu sei de Coré. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, dentro de mim se me derrama a alma. Como passava com a multidão do povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não é assim que você lê a Bíblia, não? Geralmente é. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio, Deus meu. Muda tudo, não muda? É o que o salmista faz no Salmo 119. Tomara, oxalá, meu Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para nós, que é algo também que existe muita preocupação em afirmações como essas aqui. Mas eu vou dizer, nós precisamos sentir mais.
Eu fui muitas vezes já corrigido ou censurado. Não digo assim diretamente, em leituras que eu fiz, as pessoas dizem, olha, Deus, cuidado, a verdade não é aquilo que nós sentimos, é só aquilo que nós... Irmãos, nós não estamos aprendendo uma técnica. A Bíblia não é um manual, no sentido de que nós vemos as instruções e seguimos friamente. Não falo aqui de emocionalismo, porém muitos anularam totalmente as emoções na devoção cristã. Nós precisamos de mais suspiros autênticos na adoração ao Senhor. Lembra de Cantares? O que é que está escrito? Eu sou do meu amado. E o meu amado o quê? É meu. Percebam aqui a analogia com o casamento, da relação de Deus com o seu povo. Isso envolve o quê? Sentimentos, emoções, anelos. Almejar Cristo voltar, almejar as bodas do Cordeiro, almejar estar com o Senhor. Eu te amo, ó Senhor. O salmista diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Isso é algo que nós podemos dizer, estamos muito empobrecidos. Muito empobrecidos. Claro, isso não é gerado por artifício humano, isso não é gerado apenas qualquer movimento ou evento criado pelo homem, mas uma relação autêntica com as Escrituras, um amor à palavra, vai fazer exatamente o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Está lá no texto, irmãos. Quando Jesus desaparece ante a vista deles, eles dizem, porventura, quando Ele nos abria as Escrituras, o que eles falam? Não ardia o nosso peito? Não ardia o nosso peito? Volta para o Salmo 119, se caminharmos aqui para a conclusão. Tomara sejam firmes os meus passos. Ora, uma vez que eu oro, a Escritura produz em mim devoção, oração. Essa oração, claro, inflamada por nobres desejos, anelos, afeições espirituais, promovidas pela própria palavra de Deus. O que é que eu vou desejar? Deus. Quem eu vou desejar? Deus. O que é que eu vou desejar dele? Seus mandamentos, a sua palavra. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu cumpra, para que eu observe os teus preceitos. Quando nós oramos a Deus com corações tomados pela sua glória, nós almejamos em primeiro lugar o seu reino. Mateus 6,33, buscai, pois em primeiro lugar o quê? Seu reino e a sua justiça. Mas isso não por uma questão apenas de mecânica, mas porque eu quero o reino, eu amo o rei do reino. Eu amo a ética do reino. Por isso que eu busco em primeiro lugar o reino. Não é simplesmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso está em mim. Eu amo o rei. Eu amo o reino. Os nossos filhos no começo a gente vai ensinando, né? Faça, lê a Bíblia, ore. Mas quando eles crescem, nós vamos dizer, Senhor, o que eu pude inculcar, eu inculquei. Agora sim, só tu pode tocar fogo na lenha que a gente depositou no coração. Eu quero que eles te busquem porque eles sentem fome e sede de justiça. Aprendemos que a santificação do nome de Deus, nós oramos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso se torna nossa prioridade, por isso que Jesus, quando ensina o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer isso, vós orareis assim. O que eu mais quero é o nome de Deus honrado. O que eu mais quero é que a vontade dele seja feita. O que eu mais quero é que o reino dele venha. Por quê? Porque eu estou afetado por ele. Eu estou tomado por ele. Ele me encheu de si. Nós somos libertados dos pedidos errôneos. Tiago capítulo 4, ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis o quê? O que é que nós andamos pedindo? Pautados em nossas concupiscências. Nós aprendemos que a felicidade, irmãos, ela vem na esteira da obediência. E que servir significa liberdade e gozo em Cristo. Irmãos, isso aqui é uma chave pequena, mas que
tão sutil, que muitos crentes obedecem. Né? Muitos crentes obedecem para garantir. A felicidade, irmãos, o crente, é diferente aqui, quando o crente está feliz, ele obedece a Deus porque ele é feliz. Ele não obedece para conquistar. E aí a grande diferença entre o legalista e o livre. O livre, ele diz, por que eu faço isso? Porque eu amo ele. O legalista, por que eu faço isso? Faça não para você ver. Vigia não na terra, crente. Abre do olho. Cuidado, com Deus não se brinca. É mesmo, vou obedecer. É por isso que os obedientes legalistas não aguentam, aquilo vai estourar. Quando o pecado se manifesta, é com a vazão tal que não tem mais volta. Quando o crente peca, que o crente, o livre peca, e o livre peca, porque nós estamos do lado de cada eternidade. Ele peca e cai de joelhos. Oh, Senhor, eu pequei. Meu Deus, eu estou triste demais, Senhor, eu te ofendi, eu só me realizo em Ti. O outro não. Rapaz, agora o mundo vai ver. Tempo perdido eu vou recuperar agora. O crente não consegue fazer isso. Porque ele é livre. A felicidade, nós aprendemos que a felicidade vem na esteira da obediência. Eu obedeço, e isso, como João vai dizer, os seus mandamentos não são penosos. O que eu tenho pedido a Deus? Qual a maior urgência da minha vida? Será que os meus anelos são expressos no desejo de obedecer a sua palavra, de cumprir a sua vontade? É por isso que ele vai dizer, veja no versículo 5, tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Para que? O propósito, a finalidade. O salmista entendeu que a suma de tudo é, como diz Eclesiastes 12:13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O verdadeiro conhecimento, o verdadeiro anelo, encontra aqui a sua foz. Ou seja, todo o curso da nossa vida tem esse objetivo, guardar os seus mandamentos. Não porque não, é porque eu entendi isso. Deus tem feito comigo isso, sabe, irmãos, de uns tempos para cá. Mas ainda assim, eu entendi, só funciona aqui comigo, entendeu? Isso é mesmo, Senhor. Só vai ser feliz comigo, entendeu? Isso é verdade, Senhor. Quer mexer com uma coisa, quer olhar outra, quer ver uma coisa, não vai ser feliz, vai sempre ser triste, porque eu te fiz para mim. Só aqui nos identificamos, só aqui nos realizamos, só aqui somos autênticos, só aqui somos felizes. Às vezes nós quebramos a cabeça, andamos em círculos, porque teimamos em nos render ao que é óbvio, ou seja, glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Isso é que resume e é a suma de toda a nossa existência. Você pode teimar em muitas coisas, depois você fica só lamentando. Por quê? Porque Deus fez você para observar os preceitos dele. Você tem lido a sua Bíblia, irmão? Irmã? Se não, como a gente fala aqui no Ceará mesmo, né? Cuida. Se você não lê a Bíblia, seu paixão vai lhe dominar. Todo mundo tem paixão aqui. Todo mundo tem hábitos e práticas da mocidade. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, foge outro sim das paixões de quê? Da mocidade. Todo mundo quer viver aquele filme da Sessão da Tarde, curtindo a vida doidada. Ele ali é antigo, né? Todo mundo tem essa loucura aí dentro de si. Essa rebelião, essa voz rebelde aí está no peito de todo mundo. Como é que as suas paixões serão tolhidas? Bíblia e oração. Você lê a Bíblia e ora, as paixões vão sendo mortificadas. Vão surgindo cada vez mais em você anelos e desejos pelas coisas de Deus. Tomara, oxalá. E eu quero o quê? Amá-lo, conhecer mais a sua palavra. E guardar os seus preceitos. Não como uma regra, não como um manual do pode e não pode. Mas porque tu me fizeste para ti, como diz Agostinho, de modo que nós só teremos descanso de fato em ti. Vamos ter uma vida de devoção pautada nas Escrituras para a glória de Deus. Amém.
Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ela é verdade e nós precisamos do teu poder, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nessa manhã, aquele que não tem lido a tua palavra, receba de ti a força necessária para abrir o santo livro e ter a sua vida transformada pelo poder do evangelho. Leva este homem, esta mulher, Senhor, à oração, ao quarto. Faz com que ele e ela se derramem aos teus pés em lágrimas, anelando te obedecer e lamentando o tempo perdido, entregue às paixões. E assim possam viver livres, felizes, alegres, na caminhada cristã, no amor e na graça do Espírito Santo. Em Jesus Cristo, Pai, ouve a nossa oração. Amém.